Olá, amigos e irmãos, aqui nos encontramos para darmos início a mais um estudo na Palavra de Deus nesta semana. Nós somos agradecidos a Deus porque Ele tem estado conosco a cada dia e eu agradeço a cada um de vocês, onde quer que estejam, acompanhando os nossos estudos, os nossos comentários através do canal Hora Tranquila, através das demais redes sociais. O nosso muito obrigado, que Deus seja louvado pela sua vida. Queremos aqui mandar um alô muito especial para os amigos Clarice e também João, são de Minas Gerais, estão passeando aqui em Boston. Nos encontramos no final da semana passada ali no acampamento. Que Deus abençoe a todos vocês da família Bahia e também abençoe a cada um dos nossos amigos em todas as partes do mundo que nos acompanham. Nós queremos orar ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por mais este dia de vida, obrigado por mais esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, fale ao nosso coração, abra nossa mente para o entendimento, nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática as Tuas verdades e pedimos também uma bênção especial para cada amigo, cada irmão que nos pedem orações. Tu conheces as necessidades e os problemas de cada um, faça, pois, a Tua vontade e não a nossa. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós estivemos estudando sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E então o apóstolo Paulo estava agora voltando desta sua terceira viagem missionária. Ele estava levando donativos para os santos em Jerusalém, que ele havia recebido dos irmãos gentios, por onde ele havia passado, lá em Éfeso e toda aquela região onde os gentios eram agraciados com a mensagem da palavra de Deus através do apóstolo Paulo. E quando Paulo passou por Tiro e também Cesareia, indo para Jerusalém, foi pedido ao apóstolo Paulo que ele não fosse a Jerusalém, porque eles temiam o que poderia acontecer com ele. Inclusive em Cesareia, Ágabo, um profeta lá de Jerusalém, ele dramatizou o que aconteceria com Paulo, mas Paulo já havia decidido em espírito que iria a Jerusalém. E a intenção de Paulo era que, com aqueles donativos que ele estava levando, ele pudesse unir os dois grupos de cristãos, os judeus e os gentios. Vamos ler Atos capítulo 21, versos 16 e 17. Atos 21, versos 16 e 17, nos diz assim: E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então aqui o apóstolo Paulo, ele se encontrou com Mnason. Ele iria se hospedar na casa deste discípulo chamado Mnason, e nos diz aqui a palavra de Deus que Paulo foi recebido calorosamente por cristãos ligados a este discípulo chamado Mnason. Em Atos 21, versos 18 a 22, nós lemos: No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que há de se fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Aqui, depois de Paulo ter sido recebido calorosamente por alguns irmãos ali em Jerusalém, inclusive Tiago, é citado aqui, Tiago, irmão de Jesus, é-nos dito que eles estavam preocupados porque a reputação de Paulo entre os cristãos ali de Jerusalém não era boa.
Eles estavam dizendo que Paulo estava ensinando aos cristãos que viviam lá no exterior, os gentios, a abandonar as leis de Moisés. E quais seriam essas leis? A lei da circuncisão, onde Paulo sempre bateu nesta tecla depois da sua conversão, que não era mais necessário circuncidar-se para ser salvo. A circuncisão era somente a aliança que Deus havia feito com Abraão e seus descendentes. Identificava o povo que Deus havia chamado para ser uma nação. E então, Paulo, ele ensinava que não era mais necessária a circuncisão, por quê? Porque a salvação não dependia de circuncisão ou incircuncisão. A salvação depende dos méritos de Jesus. É isto que o apóstolo Paulo sempre ensinou. Ele não diz que não é mais necessário obedecer e guardar as leis de Deus, lei moral, as leis de saúde. Ele não diz isso. Apenas a circuncisão havia sido eliminada após a entrada do batismo, para que a pessoa pudesse ser recebida na igreja. Antes de Jesus vir, os hebreus, os judeus, ofereciam sacrifícios que apontavam para a vinda de Jesus e a sua morte como Cordeiro de Deus. Esta lei também do sacrifício foi abolida. Mas Paulo não pregava contra a lei de Moisés. Nós lemos, por exemplo, eu quero ler com vocês, em Romanos, no capítulo 2, versos 28 e 29, olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 2, versos 28 e 29. Porque não há judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo esclarecendo a respeito da circuncisão. A circuncisão agora era a circuncisão do coração, porque não adianta apenas uma circuncisão exterior, porque se ela não for do coração, ela não tem valor nenhum. Em Gálatas capítulo 5, no verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E ainda em Colossenses, no capítulo 3 e no verso 11, o apóstolo Paulo diz: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E eles, lá em Jerusalém, ficaram sabendo que Paulo estava pregando contra Moisés, contra a lei de Moisés. E nós já fizemos alguns estudos no livro de Atos, que já algumas semanas atrás, falando que o que os hebreus, os judeus valorizavam era a lei e o templo. Isso para eles era intocável. E então eles ficaram sabendo que Paulo pregava contra a lei de Moisés e ele estava então profanando a fé judaica. E então Paulo, ele encontrou esta oposição ali quando chegou em Jerusalém e os irmãos estavam temendo pela vida de Paulo. Amanhã nós vamos estar de volta e nós vamos então ver aqui o que aconteceu com relação a este assunto que Paulo estava enfrentando agora em Jerusalém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.